Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos trazer mais uma simulação, só que agora não é da Libertadores e sim do Brasileirão de 2025. Já sabemos que o Brasileirão já acabou, mas aqui seria se uma simulação aqui, se fosse pela simulação do aplicativo aqui. Então vamos lá, vamos começar pela primeira rodada do Brasileirão Série A. Vamos lá, o primeiro jogo é Vasco da Gama versus Santos. 1-1. O segundo jogo é São Paulo e Sport. 1-0. Peraí, gente, eu vou mudar de lugar aqui. Voltei aqui, vamos continuar aqui com a simulação. O São Paulo versus Sport foi 1-0. Agora Palmeiras e Botafogo foi 0-0. Juventude versus Vitória foi 1-0 Vitória. Grêmio versus Atlético Mineiro foi 2-0 Grêmio. Fortaleza versus Fluminense foi 1-1. Flamengo versus Internacional foi 1-1. 5-0 Internacional. Cruzeiro versus Mirassol foi 2-0 Mirassol. Bahia versus Corinthians foi 4-2 Bahia. Bragantino versus Ceará foi 2-1 Bragantino. Vamos para a segunda rodada. Atlético Mineiro versus São Paulo foi 3-2 São Paulo. Bragantino versus Juventude foi Botafogo versus Juventude foi 2-1. Ceará versus Grêmio foi 2-1 Ceará. Corinthians versus Vasco foi 2-2. Fluminense versus Bragantino foi 3-0 Fluminense. Internacional versus Cruzeiro foi 2-0 Cruzeiro. Mirassol versus Fortaleza foi 2-1 Fortaleza. Santos versus Bahia foi 0-0. Sport versus Palmeiras foi 1-0 Sport. Vitória versus Flamengo foi 1-1. Vamos para a terceira rodada. Atlético Mineiro versus Vitória foi 1-1. Bahia versus Mirassol foi 2-0 Mirassol. Bragantino versus Botafogo foi 0-0. Fluminense versus Santos foi 3-2 Fluminense. Fortaleza versus Internacional foi 5-1 Internacional. Grêmio versus Flamengo 4-1 Grêmio. Juventude versus Ceará 1-1. Palmeiras versus Corinthians foi 1-0 Corinthians. São Paulo versus Cruzeiro foi 2-1 Cruzeiro. Vasco da Gama versus Sport foi 1-1. Vamos para a quarta rodada. Botafogo versus São Paulo foi 2-1 São Paulo. Ceará versus Vasco foi 1-0 Vasco. Corinthians versus Fluminense foi 1-0 Corinthians. Cruzeiro versus Bahia foi 2-0 Bahia. Flamengo versus Juventude foi 2-1 Flamengo. Internacional versus Palmeiras foi 2-0 Palmeiras. Mirassol versus Grêmio foi 2-0 Grêmio, Mirassol. Santos versus Atlético Mineiro 2-1 Santos. Sport versus Bragantino 1-1. Vitória e Fortaleza 0-0. Quinta rodada. Atlético Mineiro versus Botafogo 2-0 Atlético Mineiro. Bahia versus Ceará 2-0 Ceará. Bragantino versus Cruzeiro 1-0 Cruzeiro. Corinthians versus Sport 4-1 Sport. Fluminense versus Vitória 1-1. Fortaleza versus Palmeiras 1-0 Palmeiras. Grêmio versus Internacional 2-1. Juventude versus Mirassol 1-0. São Paulo versus Santos 1-1. Vasco da Gama versus Flamengo 3-0 Flamengo. Sexta rodada. Botafogo versus Fluminense 4-1 Botafogo. Ceará versus São Paulo 0-0. Cruzeiro versus Vasco 0-0. Flamengo versus Corinthians 1-0 Flamengo. Internacional versus Juventude 1-1. Mirassol versus Atlético Mineiro 4-2 Mirassol. Palmeiras versus Bahia 1-1. Santos versus Bragantino 2-0 Santos. Sport versus Fortaleza 1-0 Sport. Vitória versus Grêmio 2-1 Grêmio. Vamos para a sétima rodada.
Bahia versus Botafogo, 2-0 Botafogo. Bragantino versus Mirassol, 0-0. Ceará versus Vitória, 1-0 Ceará. Corinthians versus Internacional, 0-0. Cruzeiro versus Flamengo, 3-0 Cruzeiro. Fluminense versus Sport, 2-1 Fluminense. Santos versus Grêmio versus Santos, 1-1. Juventude versus Atlético Mineiro, 0-0. São Paulo versus Fortaleza, 0-0. Sport versus Palmeiras, 6-1 Palmeiras. Vamos para a oitava rodada. Oitava rodada, Atlético Mineiro versus Fluminense, 2-0 Fluminense. Botafogo versus Internacional, 0-0. Flamengo versus Bahia, 2-0. Fortaleza versus Juventude, 1-0 Fortaleza. Grêmio versus Bragantino, 3-0 Bragantino. Mirassol versus Corinthians, 2-1 Corinthians. Palmeiras versus São Paulo, 3-2 Palmeiras. Santos versus Ceará, 3-0 Santos. Sport versus Cruzeiro, 1-0 Sport. Vitória versus Vasco, 1-0 Vasco. Vamos para a nona rodada. Bahia versus Vitória, 2-1 Bahia. Bragantino versus Palmeiras, 2-0 Bragantino. Ceará versus Sport, 5-0 Sport. Corinthians versus Santos, 1-0 Corinthians. Cruzeiro versus Atlético Mineiro, 2-1 Cruzeiro. Flamengo versus Botafogo, 4-2 Botafogo. Internacional versus Mirassol, 0-0. Juventude versus Fluminense, 0-0. Grêmio versus São Paulo versus Grêmio, 2-1. Vasco versus Fortaleza, 1-0 Fortaleza. Vamos para a 10ª rodada. Atlético Mineiro versus Corinthians, 1-1. Botafogo versus Ceará, 1-1. Bragantino versus Juventude, 3-0 Bragantino. Fluminense versus Vasco, 1-1. Fortaleza versus Cruzeiro, 1-1. Grêmio versus Bahia, 0-0. Palmeiras versus Flamengo, 1-0 Palmeiras. Flamengo. São Paulo versus Mirassol, 1-0 São Paulo. Sport versus Internacional, 3-2 Sport. Vitória versus Santos, 5-2 Santos. Vamos para a 11ª rodada. Bahia versus São Paulo, 1-0 São Paulo. Ceará versus Atlético Mineiro, 5-0 Atlético Mineiro. Corinthians versus Vitória, 2-0 Corinthians. Cruzeiro versus Palmeiras, 1-0 Palmeiras. Fluminense, Fortaleza versus Flamengo, 2-1 Fortaleza. Internacional versus Fluminense, 2-1 Internacional. Juventude versus Grêmio, 3-1 Grêmio. Mirassol versus Sport, 2-0 Mirassol. Santos versus Botafogo, 0-0. Vasco versus Bragantino, 3-2 Bragantino. Vamos para a 12ª rodada. Atlético Mineiro versus Internacional, 3-1 Internacional. Botafogo versus Mirassol, 6-1 Mirassol. Bragantino versus Bahia, 2-1 Bragantino. Fluminense versus Ceará, 4-1 Fluminense. Fortaleza versus Santos, 3-1 Santos. Corinthians versus Grêmio, 1-1. Palmeiras versus Juventude, 1-0 Juventude. São Paulo versus Vasco, 1-1. Sport versus Flamengo, 1-1. Vitória versus Cruzeiro, 1-0 Vitória. Vamos para a 13ª rodada. Bahia versus Atlético Mineiro, 2-1 Bahia. Corinthians versus Bragantino, 2-1 Bragantino. Cruzeiro versus Grêmio, 3-0 Grêmio. Flamengo versus São Paulo, 2-1 São Paulo. Fortaleza versus Ceará, 6-0 Ceará. Internacional versus Vitória, 1-1. Juventude versus Sport, 0-0. Mirassol versus Fluminense, 2-0 Fluminense. Santos versus Palmeiras, 3-1 Palmeiras. Vasco versus Botafogo, 1-0 Botafogo. Vamos para a 14ª rodada.
Atlético Mineiro versus Sport. 2-1 Atlético Mineiro. Bahia versus Internacional. 2-0 Bahia. Botafogo versus Vitória. 2-1 Botafogo. Bragantino versus São Paulo. 1-0 Bragantino. Ceará versus Corinthians. 1-0 Corinthians. Fluminense versus Cruzeiro. 1-1. Grêmio versus Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Juventude versus Vasco. 1-0 Juventude. Palmeiras versus Mirassol. 2-1 Mirassol. Santos versus Flamengo. 1-0 Flamengo. Vamos para a 15ª rodada. Cruzeiro versus Juventude. 2-0 Juventude. Flamengo versus Fluminense. 2-0 Flamengo. Fortaleza versus Bahia. 3-2 Bahia. Internacional versus Ceará. 2-2. Mirassol versus Santos. 0-0. Palmeiras versus Atlético Mineiro. 2-1 Palmeiras. São Paulo versus Corinthians. 1-0 São Paulo. Sport versus Botafogo. 1-0 Botafogo. Vasco versus Grêmio. 2-1 Grêmio. E Vitória versus Bragantino. 2-0 Vitória. Vamos para a 16ª rodada. Atlético Mineiro versus Fortaleza. 1-0 Atlético Mineiro. Bragantino versus Flamengo. 1-1. Ceará versus Mirassol. 1-0 Ceará. Corinthians versus Cruzeiro. 1-0 Corinthians. Fluminense versus Palmeiras. 2-2. Grêmio versus Botafogo. 1-0 Botafogo. Juventude versus São Paulo. 1-1. Santos versus Internacional. 1-0 Santos. Vasco versus Bahia. 2-2. Vitória versus Sport. 1-0 Sport. Vamos para a 17ª rodada. Bahia versus Juventude. 2-1 Juventude. Botafogo versus Corinthians. 2-0 Corinthians. Cruzeiro versus Ceará. 0-0. Flamengo versus Atlético Mineiro. 4-1 Atlético Mineiro. Fortaleza versus Bragantino. 1-1. Internacional versus Vasco. 2-1 Vasco. Mirassol versus Vitória. 1-0 Vitória. Mirassol. Palmeiras versus Grêmio. 1-1. Sport São Paulo versus Fluminense. 2-0 Fluminense. Santos versus Sport. 0-0. Vamos para a 18ª rodada. Atlético Mineiro versus Bragantino. 0-0. Botafogo versus Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Ceará versus Flamengo. 1-1. Corinthians versus Fortaleza. 2-1 Corinthians. Fluminense versus Grêmio. 3-0 Grêmio. Internacional versus São Paulo. 3-0 São Paulo. Mirassol versus Vasco. 0-0. Santos versus Juventude. 2-1 Santos. Sport versus Bahia. 1-1. Vitória versus Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Estamos chegando no fim do primeiro turno e eu vou falar a escalação do primeiro turno. 19ª posição, Bahia versus Fluminense. 2-1 Fluminense. Bragantino versus Internacional. 2-0 Bragantino. Cruzeiro versus Santos. 1-0 Cruzeiro. Flamengo versus Mirassol. 2-1 Mirassol. Fortaleza versus Botafogo. 4-2 Fortaleza. Grêmio versus Sport. 3-0 Grêmio. Juventude versus Corinthians. 2-1 Corinthians. Palmeiras versus Ceará. 0-0. São Paulo versus Vitória. 0-0. Vasco versus Atlético Mineiro. 1-0 Vasco. A próxima rodada. Aí, quando acabar a próxima rodada, nós vamos para 21ª. Acho que é. 21ª rodada. Aí eu vou falar a escalação. 20ª rodada. Atlético Mineiro versus Grêmio, 0-0. Botafogo versus Palmeiras, 0-0.
Ceará versus Bragantino 1-1, Corinthians versus Bahia 0-0, Fluminense versus Fortaleza 1-1, Internacional versus Flamengo 1-0 Internacional, Mirassol versus Cruzeiro 3-0 Mirassol, Santos versus Vasco 5-3 Santos, Sport versus São Paulo 4-0 Sport, Vitória versus Juventude 2-1 Juventude. A classificação classificação da Série A, por enquanto tá aqui, a classificação da Série A do Brasileirão depois do primeiro turno tá assim: em primeiro lugar, Mirassol com 37 pontos. Segundo lugar, Corinthians com 35 pontos. Em terceiro lugar, São Paulo com 33 pontos. Em quarto lugar, Grêmio com 32 pontos. Esses estão indo para Libertadores. Agora que estão indo para pré-Libertadores, quinto lugar, Fluminense, 31 pontos. Sexto lugar, Bragantino, 31 pontos. Agora quem está se classificando para a Sul-Americana. Sétimo lugar, Sport com 30 pontos. Oitavo lugar, Botafogo com 30 pontos. Nono lugar, Palmeiras com 27 pontos. Décimo lugar, Ceará com 26 pontos. Décimo primeiro, Cruzeiro com 25 pontos. Décimo segundo, Flamengo com 25 pontos. Agora quem está permanecendo na Série A. 13º, Santos com 25 pontos. 14º, Internacional com 24 pontos. 15º, Fortaleza com 24 pontos. 16º lugar, Atlético Mineiro com 23 pontos. Agora que estão sendo rebaixados. 17º, Vasco. 17º lugar, Vasco com 23 pontos, 18º lugar, Juventude com 21 pontos, 19º, Bahia com 21 pontos e 20º, Vitória com 20 pontos. Esse, por enquanto, é a escalação da Série A do primeiro turno. Agora vamos ter mais 18 rodadas para ver quem. Aí quando acabar, vai ser a escalação oficial. 21ª, Bahia versus Santos, foi 3-1 Santos. Bragantino versus Fluminense, 0-0. Cruzeiro versus Internacional, 2-0 Cruzeiro. Flamengo versus Vitória, 1-0 Vitória. Fortaleza versus Mirassol, 5-1 Mirassol. Grêmio versus Ceará, 1-0 Grêmio. Juventude versus Botafogo, 2-1 Botafogo. Palmeiras versus Sport, 0-0. São Paulo versus Atlético Mineiro, 2-1 Atlético Mineiro. Vasco versus Corinthians, 1-1. 22ª rodada, Botafogo versus Bragantino, 2-1 Bragantino. Ceará versus Juventude, 2-2. Corinthians versus Palmeiras, 5-2 Corinthians. Cruzeiro versus São Paulo, 2-2. Flamengo versus Grêmio, 0-0. Internacional versus Fortaleza, 1-1. Mirassol versus Bahia, 2-0 Mirassol. Santos versus Fluminense, 1-1. Sport versus Vasco, 1-0 Sport. Vitória versus Atlético Mineiro, 0-0. 23ª rodada, Atlético Mineiro versus Santos, 2-0 Atlético Mineiro. Bahia versus Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro. Bragantino versus Sport, 2-1 Bragantino. Fluminense versus Corinthians, 0-0. Fortaleza versus Vitória, 1-1. Grêmio versus Mirassol, 5-1 Grêmio. Juventude versus Flamengo, 0-0. Palmeiras versus Internacional, 0-0. E São Paulo versus Botafogo, 2-0 São Paulo. Vasco versus Ceará, 1-1. 24ª rodada, Botafogo versus Atlético Mineiro, 2-1 Botafogo. Ceará versus
Bahia, 1-0 Ceará. Cruzeiro versus Bragantino, 1-0 Bragantino. Flamengo versus Vasco, 7-0 Vasco. Internacional versus Grêmio, 2-0 Grêmio. Mirassol versus Juventude, 0-0. Palmeiras versus Fortaleza, 7-7. Santos versus São Paulo, 2-0 São Paulo. Sport versus Corinthians, 1-0 Sport. Vitória versus Fluminense, 5-2 Fluminense. 25ª rodada. Atlético Mineiro versus Mirassol, 0-0. Bahia versus Palmeiras, 1-1. Bragantino versus Santos, 7-4 Bragantino. Corinthians versus Flamengo, 1-0 Corinthians. Botafogo versus Fluminense, 2-0 Botafogo. Bahia versus... Não, Fortaleza versus Sport, 2-1 Sport. Grêmio versus Vitória, 3-0 Grêmio. Juventude versus Internacional, 1-0 Internacional. São Paulo versus Ceará, 5-0 São Paulo. Vasco versus Cruzeiro, 3-0 Vasco. Vamos para a 26ª rodada. Atlético Mineiro versus Juventude, 0-0. Botafogo versus Bahia, 2-1 Botafogo. Flamengo versus Cruzeiro, 3-2 Flamengo. Fortaleza versus São Paulo, 1-1. Internacional versus Corinthians, 1-0 Corinthians. Mirassol versus Bragantino, 1-0 Bragantino. Palmeiras versus Vasco, 4-0 Vasco. Santos versus Grêmio, 2-1 Grêmio. Sport versus Fluminense, 2-1 Fluminense. Vitória versus Ceará, 1-0 Vitória. Vamos para a 27ª rodada. Bahia versus Flamengo, 2-0 Bahia. Bragantino versus Grêmio, 1-1. Ceará versus Santos, 2-0 Ceará. Corinthians versus Mirassol, 0-0. Cruzeiro versus Sport, 2-0 Cruzeiro. Fluminense versus Atlético Mineiro, 1-0 Atlético Mineiro. Internacional versus Botafogo, 2-1 Internacional. Juventude versus Fortaleza, 2-0 Fortaleza. São Paulo versus Palmeiras, 1-1. Vasco versus Vitória, 1-1. Se você estiver gostando do vídeo, espero que você deixe o like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo, para o grupo da família, para alguém da família, para, sei lá, para qualquer pessoa. Aí deixa o comentário, positivo, negativo também. É isso. Deixa o like. Vamos para a 28ª. Atlético Mineiro versus Cruzeiro, 2-2. Botafogo versus Flamengo, 1-0 Flamengo. Fluminense versus Sport, 1-1. Fortaleza versus Vasco, 1-1. Grêmio versus São Paulo, 2-0 São Paulo. Mirassol versus Internacional, 1-1. Palmeiras versus Bragantino, 1-0 Palmeiras. Santos versus Corinthians, 3-0 Corinthians. Sport versus Ceará, 1-0 Sport. Vitória versus Bahia, 0-0. Vamos para a 29ª rodada. Bahia versus Grêmio, 4-1 Grêmio. Ceará versus Botafogo, 0-0. Corinthians versus Atlético Mineiro, 4-1 Atlético Mineiro. Cruzeiro versus Fortaleza, 2-0 Cruzeiro. Flamengo versus Palmeiras, 0-0. Sport versus Vasco. Internacional, 1-0 Internacional. Juventude versus Bragantino, 1-0 Juventude. Mirassol versus São Paulo, 2-1 Mirassol. Santos versus Vitória, 1-0 Santos. Vasco versus Fluminense, 2-0 Vasco. Como que foi? Vamos para a 30ª rodada. 30ª.
30ª rodada. Atlético Mineiro versus Ceará. 2-1 Ceará. Botafogo versus Santos. 1-0 Botafogo. Bahia versus Vasco. 0-0. Fluminense versus Internacional. 0-0. Fortaleza versus Flamengo. 1-0 Fortaleza. Grêmio versus Juventude. 2-1 Grêmio. Palmeiras versus Cruzeiro. 1-1. São Paulo versus Bahia. 1-0 Bahia. Sport versus Mirassol. 3-1 Mirassol. Vitória versus Corinthians. 6-0 Corinthians. Vamos para a 31ª rodada. Bahia versus Bragantino. 6-1 Bragantino. Bahia. Ceará versus Fluminense. 5-1 Ceará. Corinthians versus Grêmio. 1-0 Corinthians. Cruzeiro versus Vitória. 0-0. Flamengo versus Sport. 3-1 Sport. Internacional versus Atlético Mineiro. 5-0 Atlético Mineiro. Sport versus Palmeiras. 5-1 Juventude. Mirassol versus Botafogo. 2-1 Botafogo. Santos versus Fortaleza. 2-1 Fortaleza. Vasco versus São Paulo. 0-0. Vamos para a 32ª rodada. Atlético Mineiro versus Bahia. 1-0 Bahia. Botafogo versus Vasco. 1-1. Bragantino versus Corinthians. 0-0. Ceará versus Fortaleza. 2-0 Fortaleza. Fluminense versus Mirassol. 1-0 Fluminense. Grêmio versus Cruzeiro. 2-1 Grêmio. Palmeiras versus Santos. 5-0 Palmeiras. São Paulo versus Flamengo. 7-4 Flamengo. Sport versus Juventude. 0-0. Vitória versus Internacional. 1-0 Internacional. Vamos para a 33ª rodada. Corinthians versus Ceará. 3-2 Corinthians. Grêmio versus Fluminense. 1-0 Cruzeiro. Flamengo versus Santos. 7-0 Santos. Fortaleza versus Grêmio. 1-1. Internacional versus Bahia. 1-0 Internacional. Palmeiras versus Mirassol. 4-1 Mirassol. São Paulo versus Bragantino. 1-1. Sport versus Atlético Mineiro. 4-1 Sport. Vasco versus Juventude. 1-0 Juventude. Vitória versus Botafogo. 1-0 Botafogo. Estamos aproximando da última rodada. Falta apenas 4 rodadas para acabar. Vamos para a 34ª rodada. Atlético Mineiro versus Palmeiras. 7-0 Atlético Mineiro. Bahia versus Fortaleza. 2-1 Fortaleza. Botafogo versus Sport. 1-1. Bragantino versus Vitória. 2-1 Vitória. Ceará versus Internacional. 0-0. Corinthians versus São Paulo. 4-3 Corinthians. Fluminense versus Flamengo. 2-1 Flamengo. Grêmio versus Vasco. 1-1. Juventude versus Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Santos versus Mirassol. 1-0 Mirassol. Vamos para a 35ª rodada. Bahia versus Vasco. 1-1. Botafogo versus Grêmio. 0-0. Cruzeiro versus Corinthians. 4-1 Corinthians. Flamengo versus Bragantino. 2-1 Bragantino. Fortaleza versus Atlético Mineiro. 1-0 Atlético Mineiro. Internacional versus Santos. 1-0 Santos. Mirassol versus Ceará. 1-0 Ceará. Palmeiras versus Fluminense. 1-0 Fluminense. São Paulo versus Juventude. 1-1. Sport versus Vitória. 1-0 Vitória. Não se esquece também que a gente vai falar da artilharia e da artilharia, quem fez mais assistências, quem tomou menos gol, acho que cartão vermelho, não tem. É isso, acho que é só isso. Vamos para a 36ª, antepenúltima rodada.
Atlético Mineiro versus Flamengo, 1-0 Atlético Mineiro. Bragantino versus Fortaleza, 1-0 Fortaleza. Ceará versus Cruzeiro, 2-1 Cruzeiro. Corinthians versus Botafogo, 2-1 Corinthians. Fluminense versus São Paulo, 6-0 São Paulo. Grêmio versus Palmeiras, 2-0 Palmeiras. Juventude versus Bahia, 2-1 Bahia. Santos versus Sport, 1-0 Sport. Vasco versus Internacional, 2-0 Internacional. Vitória versus Mirassol, 5-1 Mirassol. Vamos para a penúltima rodada, 37ª. Bahia versus Sport, 1-0 Bahia. Bragantino versus Atlético Mineiro, 2-0 Atlético Mineiro. Cruzeiro versus Botafogo, 1-0 Botafogo. Flamengo versus Ceará, 1-1. Fortaleza versus Corinthians, 1-1. Grêmio versus Fluminense, 3-3. Juventude versus Santos, 2-0 Santos. Palmeiras versus Vitória, 1-1. São Paulo versus Internacional, 1-0 São Paulo. Vasco versus Mirassol, 2-1 Vasco. Vamos para a última rodada do nosso Brasileirão, 38ª. Atlético Mineiro versus Vasco, 1-0 Atlético Mineiro. Botafogo versus Fortaleza, 1-0 Fortaleza. Ceará versus Palmeiras, 0-0. Corinthians versus Juventude, 0-0. Fluminense versus Bahia, 1-0 Bahia. Internacional versus Bragantino, 2-0 Internacional. Mirassol versus Flamengo, 1-1. Santos versus Cruzeiro, 3-0 Santos. Não, 2-0 Cruzeiro. Sport versus Grêmio, 0-0. Vitória versus São Paulo, 1-1. Acabou o nosso Brasileirão. Já fechamos. Agora, antes de falar a classificação dos times, vamos ver quem foi os 5 melhores quem foi o homem do jogo mais vezes. Em quinto lugar, Neto do Botafogo, 6 vezes. Quarto lugar, Cleiton do Bragantino, 6 vezes. Terceiro lugar, Jandrei do Juventude, 7 vezes. Segundo lugar, Carlos Miguel do Palmeiras, 7 vezes. E Walter do Mirassol, 9 vezes. Quem foi o artilheiro do Brasileirão? Em quinto lugar, Gabriel Luiz do Ceará, 9 gols. Quarto lugar, Rodrigo Francisco do São Paulo, 9 vezes. No terceiro lugar, Luiz Rodrigues do Bahia, 9 gols. Em segundo lugar, John Kennedy do Fluminense, 12 gols. Em primeiro lugar, Memphis Depay do Corinthians, 12 gols. Quem fez mais assistência? Quinto lugar, Thales Magno do Corinthians, 5 assistências. Quarto lugar, Andrés Teixeira do Vasco, 5 vezes. Terceiro lugar, Negueba do Mirassol, 7 vezes. Felipe de Costa de Mirassol, 7 vezes. Barreal do Santos, 9 vezes. Quem tomou... Não, tá. Quem fez mais gol e mais assistência do Brasileirão inteiro? Quinto lugar, John Kennedy com 12 ao todo. Em quarto lugar, Memphis Lugar com 12 ao todo. Terceiro lugar, Andrés Teixeira do Vasco, 13 ao todo. Segundo lugar, Negueba do Mirassol, 14 vezes ao todo. E primeiro lugar, Barreal do Santos, 15 ao todo. Agora chegou a hora de saber a classificação dos times. Vamos começar do rebaixamento. Quem foi rebaixado para a Série B do ano que vem, de acordo com o aplicativo?
20º lugar, Vitória com 37 pontos. 10º lugar, Juventude com 41 pontos. 18º lugar, Santos com 41 pontos. 17º lugar, Flamengo com 42 pontos. 16º, Palmeiras com 45 pontos. Em 15º lugar, Bahia com 40. Não, os rebaixados são Vitória, Juventude, Santos e Flamengo. Aí o que só permaneceram no Brasileirão. 16º lugar, Palmeiras com 45 pontos. 15º, Bahia com 45 pontos. 14º lugar, Vasco com 47 pontos. Fluminense com 49 pontos. Agora quem foi classificado para Sul-Americana em 10º lugar? Não, 12º lugar. Ceará com 50 pontos. 11º lugar, Bragantino com 51 pontos. Em 10º lugar, Fortaleza com 52 pontos. 9º lugar, Internacional com 53 pontos. 8º lugar, Cruzeiro com 53 pontos. 7º lugar, Grêmio com 54 pontos. E quem passou para a Sul-Americana? 6º lugar, Atlético Mineiro com 57 pontos. E daqui, desses times, ele foi o único a ganhar os 5 jogos. Em 5º lugar, São Paulo com 58 pontos. Em 4º lugar, Botafogo com 58 pontos. Em 3º lugar, Sport com 58 pontos. Agora é a hora de anunciar o campeão. Na verdade, nós está no 2º lugar, mas né? Quem vocês acham que são? Então temos 2 times. 2 times que ainda não foi falado. Mirassol e Corinthians. Quem será que foi o campeão do Brasileirão? Em 2º lugar, com seus 5 jogos. Primeiro jogo ganhado. 2º jogo perdido. 3º jogo ganhado. 4º jogo perdido. E 5º jogo empatado com 63 pontos. Fica o Mirassol com 63 pontos. E em primeiro lugar fica o Corinthians com seus 5 jogos. 3 jogos ganhados e 2 empatados. Fica com 71 pontos. Essa foi o nosso Brasileirão. No jogo a gente já falou. Estatísticas. Jogos jogados, 380 jogos jogados. Gols marcados, 890 gols marcados. Isso não é do Corinthians, né? Tá? É do Brasileirão inteiro. Temos 3 jogos que fizeram a maior vitória. 7-0 Vasco em cima do Flamengo. 7-0 Santos em cima do Flamengo. 7-0 Atlético Mineiro em cima do Palmeiras. Mais gols em uma partida. 7-7. 7 Palmeiras, 7 Fortaleza. Equipe com mais gols marcados, 57 gols, Atlético Mineiro. Times com menos gols marcados, 28 gols, o Vitória. Times com mais gols sofridos, 66, Flamengo. Time com menos gols sofridos, 32 gols sofridos, o Mirassol. Equipe com mais jogos sem sofrer gols, 19 jogos, o Corinthians. É isso. Jogador com mais
gol em uma partida. Ixi, isso aqui é do... Ixi, sei lá. O melhor gol do Brasileirão foi do David Washington dos Santos, olímpico, cobrou um escanteio com técnica e perfeita que girou direto para o gol, rodada 10, e o jogo foi 5-2 Santos. O gol mais rápido do Brasileirão foi do Luiz Rodrigues do Bahia, dentro da área, uma finalização delicada de 3 dedos que encurvou para o canto. Rodada 18ª, jogo 1-1 Bahia, 1 Sport 1 Bahia. Gol no final. 90 mais 10 minutos. Gabriel Lacerda do Ceará, cabeça. Uma espetacular cabeçada mergulhando após o escanteio. Rodada 22ª, 2 Ceará, 2 Juventude. Então, esse foi o nosso Brasileirão. Espero que tenham gostado, tá bom? Vou fazer mais vezes aqui, acho que amanhã eu vou fazer o Paulistão. Se tiver aqui. Não, tem sim. Tem o Paulistão. Então aqui eu vou fazer o Paulistão. Muito obrigada por assistirem. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha para alguém. E é isso, valeu!